E aí? Antes que alguém fale alguma coisa, esse vídeo tá sendo muito influenciado pelo canal do Baka Gaijin, onde ele dá uns rolês ali pelas cidades do Japão, né, pelos becos, e faz a chamada filosofia de beco dele, né? Ou seja, ele sai andando por ali e falando algumas coisas que ele pensa. E hoje me deu vontade de fazer uma coisa parecida, de falar sobre um assunto que já tá martelando na minha cabeça tem um tempo, só que eu fiquei com preguiça de andar pela cidade, aqui onde eu moro. Quem sabe um dia eu faça isso. Mas hoje, como cenário, eu vou usar aqui uma gameplayzinha minha do Cyberpunk, né? Que eu não tô fazendo nada demais, eu só tô andando, dando rolê pela cidade. Então é isso. Bom, eu queria comentar sobre a falta de identidade que nós, como americanos, temos. Americano? Tipo assim, é até engraçado de falar isso, né? Americano parece que a gente tá falando de alguém dos Estados Unidos. Mas é tão estranho que às vezes a gente esquece que a gente ou mora ou veio da América, né? E porque o Brasil, afinal de contas, tá na América, né? E eu não sei, eu sinto que talvez, eu não sei se a gente nunca assumiu essa identidade pra gente enquanto americanos, ou talvez se os Estados Unidos rouba, entre aspas, essa identidade só pra eles. Mas essa é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu moro fora, né? E tem muita gente aqui fora que tem uma identidade continental muito forte. E isso serve até para aproximar pessoas que não necessariamente são do mesmo país. Por exemplo, imigrantes da Ásia, né? Quando a gente pensa em Ásia, eu, por exemplo, penso na hora em chineses ou japoneses e tal. Mas a Ásia é um país enorme e que tem mais um monte de gente, tem mais um monte de países, né? E todos muito diferentes uns dos outros. A gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul e do Norte, a gente tem a Índia, a gente tem Tailândia, né? Além dos outros que eu mencionei, né? Japão, China e tal. E eles são muito diferentes um do outro, muito, muito, muito. Mas eles se definem como asiáticos, né? Um indiano, por exemplo, ele é tão asiático quanto um japonês, ainda que as culturas sejam muito diferentes umas das outras, né? Isso serve para aproximar esses povos, né? Não que eu esteja dizendo que não existe preconceito, que não existe, né, diferença entre eles, mas eles têm essa identidade continental, né? E isso num contexto de imigração facilita esses povos a formarem grupos, né? Porque por mais que eles sejam de países diferentes e tal, eles continuam sendo asiáticos. Então você vê que comunidades asiáticas se formam, né? Você vê gente da Índia se misturando com japonês, com chinês e tal. E na própria Europa isso acontece bastante também, até com povos que são completamente diferentes um do outro. E mesmo sendo muito diferentes um do outro, eles mantêm a identidade continental, eles continuam tendo essa identidade. Como assim? Por exemplo, você pega portugueses, por exemplo, que são europeus com os quais a gente está bastante acostumado, né? Cara, portugueses que colonizaram o Brasil, eles, falam português, né? A gente conhece bem... a gente conhece bem o povo português, a gente sabe como eles são, as tradições, as coisas que eles comem e tal. E se você comparar, por exemplo, com povos europeus da Escandinávia, né? Tipo suecos, noruegueses, dinamarqueses, cara, a gente tá a gente tá meio que comparando portugueses com vikings. E tipo assim, você vê o quanto são diferentes os povos, mas mesmo com toda essa diferença, os caras são europeus. Eles têm essa identidade europeia, eles têm essa
esse orgulho europeu de falar assim, não, nós somos europeus. E essa é uma coisa que não acontece muito com a gente, né? Tipo assim, e quando eu digo a gente, eu não falo só brasileiro, né? Eu digo os povos americanos em geral. Né? Quando a gente fala em americano, em América, a gente pensa em quem? Em Estados Unidos. Mas a América é muito maior do que só os Estados Unidos. Né? A gente tem, pô... A América é um continente enorme que é muito grande latitudinalmente, né? Ele é um continente enorme que vai de cima para baixo, né? E a gente tem a América do Norte, a América do Sul, a América Central. E eu não vejo, por exemplo, mexicanos se chamando de americanos, eu não vejo brasileiros se chamando de americano, eu não vejo, né? Eu não vejo argentino se chamando de americano. Não, a gente tem uma identidade muito mais do próprio país, ou às vezes até da região de cada país, né? Por exemplo, no Brasil, pô, a gente tem gente que fala, eu sou nordestino com orgulho, eu sou paulista com orgulho, eu sou sulista com orgulho, eu sou, sei lá, manauara com orgulho. A gente tem uma identidade muito mais regional, ou às vezes nacional, né? Que quando a gente fala, eu tenho orgulho de ser brasileiro, do que uma identidade continental. E eu não sei bem por que isso acontece, eu não estudei a história disso, eu até tenho muita curiosidade, então se tiver alguém que tem esse tipo de conhecimento, eu ia achar muito legal se vocês comentassem aí no canal. Mas essa é uma coisa que eu sinto falta, porque quando a gente mora fora, a gente normalmente tem uma certa facilidade de se integrar com pessoas do mesmo país, né? Então eu acabei fazendo amizade com muitos brasileiros e tal, mas quase nenhuma com outros americanos, né? Eu conheci quase ninguém. Na verdade, eu acho que eu não conheci ninguém aqui, ou eu não tive oportunidade, ou sei lá, nunca fiz amizade com ninguém que fosse da América. Aqui morando fora. Da mesma forma que eu vejo, por exemplo, pessoas europeias, ainda que de culturas e origens muito diferentes umas das outras, né? Que fazem amizade simplesmente por ser europeias, ou pessoas da Ásia ou da África e tal. E isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu queria que americanos não fossem só estadunidenses, eu queria que americanos fossem americanos, sabe? Tipo, pessoas do Brasil, da Argentina, do Chile, né? Do Uruguai, Paraguai, México, né? Todos os países da América, o próprio Canadá. Inclusive, tá aí até uma coisa interessante. Eu não acho que essa é uma distinção só de, tipo assim, países de, entre aspas, primeiro mundo ou terceiro mundo, porque os próprios canadenses, né, que também são, entre aspas, países de primeiro mundo, eu não vejo eles se chamando de americanos também. Essa é uma coisa muito estadunidense. E, cara, a América é nossa também, tá ligado? Não é só dos estadunidenses. Eu sinto que falta uma identidade continental nossa, da gente se identificar como americano e não deixar isso só pros estadunidenses, saca? É um pouco isso que eu queria comentar. Não tem uma conclusão muito grande, eu também não sei o porquê que isso acontece, mas eu fiquei com vontade de falar um pouco a respeito. E é meio que assim que eu tenho me sentido, sabe? Então, é isso. Se vocês souberem alguma coisa do assunto, ou sei lá, se vocês quiserem deixar alguma opinião, algum comentário a respeito, por favor, fique à vontade. Eu mesmo tenho muita vontade de aprender mais sobre o assunto e de entender o porquê que isso acontece, as origens disso, tipo, por que praticamente só os Estados Unidos são americanos enquanto todo o resto da América não, né? Então é isso, galera. Tamo junto e falou.